E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A tensão estava no ar antes mesmo de a bola rolar na Arena da Amazônia. O que deveria ser apenas mais um jogo pela Copa do Brasil se transformou em um espetáculo à parte, com os técnicos Cuca, do Atlético Paranaense, e Júlio César Nunes, do Manaus, protagonizando um acalorado desentendimento à beira do campo. A cena surpreendeu torcedores e membros das comissões técnicas, tornando-se o principal assunto antes do apito inicial. O embate verbal começou durante o reconhecimento do gramado, quando as equipes ainda faziam seus preparativos finais. Testemunhas relataram que Cuca e Júlio César trocaram olhares ríspidos antes de iniciarem uma discussão que rapidamente escalou para gestos exaltados e palavras fortes. O clima ficou tão carregado que membros das respectivas comissões precisaram intervir para evitar que a situação saísse do controle. Ainda não está claro o que exatamente motivou o desentendimento. Algumas fontes apontam que Cuca teria feito um comentário que não agradou ao técnico do Manaus, enquanto outras especulam que a tensão pode ter origem em bastidores anteriores à partida. De qualquer forma, a rivalidade entre um time da Série A e um clube emergente da região norte ganhou um ingrediente extra antes mesmo do pontapé inicial. Torcedores presentes no estádio rapidamente perceberam a movimentação e começaram a registrar o momento com seus celulares. Em poucos minutos, vídeos da discussão entre os treinadores já circulavam nas redes sociais, gerando debate sobre a postura de ambos. Enquanto alguns criticaram a atitude de Cuca, acusando-o de menosprezar o adversário, outros defenderam que Júlio César teria exagerado na reação. Essa não é a primeira vez que Cuca se envolve em polêmicas extracampo. O experiente treinador, conhecido por sua intensidade à beira do gramado, já protagonizou momentos tensos ao longo de sua carreira. No entanto, a briga com um técnico de um clube de menor expressão levanta questionamentos sobre a necessidade desse tipo de confronto antes de um duelo importante. Por outro lado, Júlio César Nunes, que busca consolidar seu nome no cenário nacional, viu seu time ganhar uma visibilidade inesperada. O treinador do Manaus já havia destacado na prévia da partida que sua equipe entraria em campo com respeito, mas sem medo do adversário. Seu temperamento forte parece refletir o espírito combativo do time amazonense, que vê na Copa do Brasil uma chance de se provar diante dos grandes. A confusão não parece ter abalado o foco dos jogadores, que entraram em campo sob um ambiente eletrizante. A expectativa era de um jogo duro, com o Manaus tentando surpreender e o Atlético buscando confirmar o favoritismo. Para muitos, o embate entre os treinadores apenas adicionou mais tempero a uma partida que já tinha grande importância esportiva. Após o jogo, os protagonistas da confusão tentaram minimizar o ocorrido. Cuca adotou um tom mais diplomático, afirmando que discussões fazem parte do futebol e que o foco deveria estar no espetáculo dentro das quatro linhas. Júlio César, por sua vez, disse que defendia sua equipe e que tudo não passou de um mal-entendido sem maiores consequências. Mesmo com as declarações amenizadoras, o episódio gerou repercussão nacional. A imprensa esportiva passou a debater a relação entre treinadores e o peso da rivalidade no futebol brasileiro. Enquanto alguns enxergam essas discussões como parte do jogo, outros alertam para a necessidade de um maior profissionalismo, especialmente diante do público e da imprensa. Independentemente dos desdobramentos, a cena protagonizada por Cuca e Júlio César Nunes ficará marcada como um dos momentos mais inusitados da Copa do Brasil deste ano. Em um torneio conhecido por suas surpresas e emoções, essa discussão apenas reforça o quanto o futebol brasileiro é imprevisível tanto dentro quanto fora de campo. Os torcedores do Manaus, por sua vez, parecem ter adotado a postura de seu técnico como um reflexo do espírito de luta do clube. Para muitos, enfrentar de igual para igual uma equipe da Série A não se limita ao desempenho no gramado, mas também à atitude fora dele. A discussão pode ter sido acalorada, mas para os amazonenses serviu como um símbolo de resistência. Já os atleticanos ficaram divididos sobre a postura de Cuca. Enquanto alguns defenderam o treinador, alegando que ele apenas reagiu a uma provocação, outros consideraram a cena desnecessária, especialmente em um momento em que o Furacão tenta manter um clima de estabilidade na temporada.
A Copa do Brasil segue seu curso, mas esse episódio serviu para lembrar que o futebol é feito de paixões, rivalidades e às vezes até de discussões inesperadas. Para além do placar, o que fica é a memória de um duelo que começou muito antes de a bola rolar. Resta saber se em um eventual novo encontro entre os treinadores, a tensão será substituída por um aperto de mão ou se a rivalidade permanecerá viva nos bastidores do futebol brasileiro. O certo é que Cuca e Júlio César Nunes protagonizaram um capítulo curioso desta edição da competição. Seja como for, o torcedor pode esperar que, dentro ou fora de campo, o futebol seguirá proporcionando momentos de pura emoção, tensão e, claro, histórias para serem contadas por muito tempo. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar! O episódio protagonizado por Cuca e Júlio César Nunes antes da partida entre Atlético Paranaense e Manaus gerou grande repercussão, mas também levantou questões sobre o ambiente do futebol brasileiro. O esporte sempre foi um palco de emoções intensas, mas até que ponto a rivalidade deve ultrapassar os limites do campo? O confronto entre os treinadores reacendeu o debate sobre respeito e competitividade no cenário nacional. Especialistas do meio esportivo analisaram o ocorrido sob diferentes perspectivas. Alguns enxergam a tensão como parte natural do futebol, algo que reforça o espírito competitivo da Copa do Brasil. Outros, no entanto, acreditam que situações como essa podem desviar o foco do que realmente importa, o desempenho dos times dentro de campo. Os bastidores da Copa do Brasil sempre reservam surpresas, mas raramente um duelo entre técnicos ganha tanto destaque quanto o jogo em si. A discussão entre Cuca e Júlio César Nunes acabou virando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, com torcedores de todo o Brasil opinando sobre quem estaria certo ou errado na briga. O clima de provocação não foi um caso isolado. Durante a partida, algumas jogadas mais ríspidas entre os jogadores sugeriram que o espírito da discussão inicial havia se transferido para dentro do campo. Faltas duras, reclamações assintosas e um ambiente de nervosismo marcaram o confronto, tornando-o ainda mais eletrizante para quem acompanhava. Curiosamente, o incidente também serviu para dar mais visibilidade ao Manaus, clube que busca crescer. No cenário nacional, mesmo diante de uma equipe da Série A, o time amazonense demonstrou postura firme e personalidade, algo que, para seus torcedores, foi representado pela atitude de Júlio César Nunes antes do apito inicial. A Federação Amazonense de Futebol se manifestou após a partida, destacando a importância do respeito entre os profissionais do esporte. A entidade ressaltou que discussões fazem parte do jogo, mas que é necessário manter um ambiente saudável para que o futebol continue sendo um espetáculo para todos. Nos dias seguintes ao episódio, a imprensa esportiva explorou possíveis desdobramentos da confusão. Alguns veículos apontaram que o clima tenso poderia resultar em novos embates em futuras competições, caso os caminhos de Cuca e Júlio César Nunes se cruzem novamente. Afinal, o futebol é um meio onde memórias de rivalidades costumam ser longas. A postura dos treinadores após o ocorrido também foi observada de perto. Enquanto Cuca tentou adotar um discurso de neutralidade, Júlio César Nunes demonstrou orgulho por defender seu clube com veemência. As declarações de ambos indicam que, embora o episódio tenha sido amenizado publicamente, a tensão ainda pode permanecer nos bastidores. O fato de a discussão ter acontecido antes mesmo da bola rolar reforça o quanto o futebol vai além das quatro linhas. O que parecia ser um simples jogo de Copa do Brasil ganhou contornos dramáticos antes do início, deixando claro que, no esporte, as emoções muitas vezes começam bem antes do apito inicial. No fim das contas, independentemente dos resultados do jogo, a troca de farpas entre os treinadores ficará marcada na memória dos torcedores. Resta saber se no futuro Cuca e Júlio César Nunes se reencontrarão em novas partidas e se essa rivalidade inesperada se tornará um novo capítulo do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.